Olá, pessoal do nono ano. Agora nós iremos corrigir a segunda parte da atividade que vocês fizeram na última aula. Ok, pessoal? Reparem que a tia meio que arrancou o couro de vocês com bastante coisa, mas é para vocês pegarem o pique, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui temos esse poema lindíssimo, muito forte mesmo, né? Que se chama Além da Imaginação, né? Por hora, a tia não vai ler com vocês, não. Depois a tia vai voltar, né, retomando, explicando por que essas partes estão grifadas. No número 1, pessoal, tá perguntando o seguinte. No poema, a expressão tem gente inicia 7 grupos de 3 versos. Letra A. Que formas verbais podem substituir o verbo ter nessa expressão? Então, pessoal, tem gente, né, que é isso que está escrito aqui. Qual é o outro verbo que a gente pode usar que vai substituir o verbo ter? Então, pessoal, nesse caso aqui a gente pode usar o verbo há ou o verbo existe para sinalizar, né, que ali há pessoas, que ali existe pessoas. Show de bola? Letrinha B. A palavra gente no contexto se refere à totalidade das pessoas ou a um certo número de pessoas. Então, pessoal, quem leu o poema direitinho, né, viu que não se refere a todo mundo, a todas as pessoas que existem no planeta Terra. Se refere a umas pessoas específicas, que são as pessoas que passam por necessidades, né, de todos os tipos. Então, se refere a um certo número de pessoas. Número 2. Há no poema 7 grupos de 3 versos, nos quais se afirma algo sobre essas pessoas. Letrinha A. O que se afirma constitui propriedades positivas ou carências dessas pessoas. Nomeie essas propriedades empregando substantivos adequados. Então, pessoal, a gente viu ao longo do poema, né, que são pessoas que passam fome, passam frio, têm doenças, não tem apoio que eu digo psicológico, de família, são pessoas completamente isoladas, né? Provavelmente pessoas ou em pobreza extrema ou então em situações de rua. E aí o que acontece? O que são essas carências que essas pessoas sentem? Fome, frio, doença, desesperança, desabrigo, pobreza, mendicância. Ok, pessoal? Então, ó, tudo isso aí vocês podem situar a esse grupo de pessoas, né? Agora, pessoal, nós vamos ler esse quadrinho aqui. Acho que a iluminação não tá me ajudando, né, pessoal? Já rodei. Ah, aqui melhorou. Vamos lá, pessoal. Para que servem os pronomes relativos? O pronome relativo é um importante componente da coesão textual. Por quê? Liga duas orações e retoma termos já expressos no enunciado, evita repetições e assim torna o texto mais enxuto, mais enxugadinho, pequenininho e dinâmico. Esse quadradinho, pessoal, é super importante, podem marcar aí, né, como importante na apostila de vocês, na gramática de vocês. Entretanto, isso daqui não é novidade, isso daqui nós já lemos juntos pelo Zoom, lá quando vimos o pronome relativo pela apostila Dom Bosco, tá? Então, isso daqui, espero que você já não tenha esquecido, não é novidade, nós vimos pelo Dom Bosco, certo? Letrinha B, pessoal. A quem se refere a palavra você, empregada no segundo verso de cada grupo? Vamos voltar lá no poema para poder ficar mais claro essas coisas, né? E aproveito e faço as questões abaixo, lá de olho no poema. Então, pessoal, olha só. Tem gente passando fome e não é a fome que você imagina. Entre uma refeição e outra, né? É muito comum que a gente sinta fome, por exemplo, né? Entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o lanche da tarde. Mas essa fome aqui não é essa fome. É aquela fome de que realmente não comeu nada, de que realmente não tem nada, ok? Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina. Quem que é esse você, pessoal? Esse você somos nós que estamos lendo esse poema. Show de bola? E aí, pessoal, aqui temos várias vezes esse e. Tem gente passando fome e não é a fome que você imagina. Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina. Esse e aqui, ele dá ideia de quê, pessoal? Ele dá ideia de adversidade. Entendem? Esse e aqui poderia ser substituído por o mas.
Tem gente passando fome, mas não é a fome que você imagina, porque você pensa no seguinte, vamos supor, né? Tá na minha aula, lá no Sagrado Coração de Jesus, a Lara vira pra mim e fala assim, nossa tia, tô com fome. Eu vou pensar o quê? Caramba, hein? Lara não tomou café da manhã hoje antes de vir pra aula, hein? Ou então, isso já é no nosso último horário, caraca, a Lara não trouxe um lanchinho bacana pra ela comer na hora do recreio. Nesse caso aqui, não é isso que eu pensei. Nesse caso, é algo muito mais profundo, é algo do tipo que a Lara não tem nada para comer em casa antes de ir para a escola, e do tipo que nem a própria Lara sabe qual foi a última vez que ela fez uma refeição bacana, ou que ela abriu o armário de casa e ela encontrou várias opções de coisa para ela comer. Conseguem compreender? Então, esse E aqui, pessoal, dá a ideia de adversidade, de oposição, de quebra de expectativa. Não era o que você estava pensando, é uma outra coisa muito mais séria, ok? Então, já respondendo, né, a letrinha D, supostamente, o que o leitor pode imaginar sobre as carências vividas por essas pessoas? Como eu disse, né, dando o exemplo da Lara, eu poderia imaginar que era algo momentâneo, que naquele momento a Lara tivesse com fome, mas vimos que não é bem assim, né? É algo muito mais complicado do que com fome só naquele momento. Número 3. A palavra que foi empregada várias vezes no poema. Letrinha A. Em que você imagina... Em que você imagina, né? Foi como a gente utilizou lá no poema. O autor usou. Qual é a função sintática que o pronome relativo desempenha? Então, olha só. Tia trouxe aqui, né? Uma das partes em que ele falou, né? Que não é o que você imagina. E não é a fome que você imagina. Esse que aqui, pessoal, tá retomando que palavra? Fome. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a fome, vou colocar no lugar do que e copiar todo o restante. Você imagina, certo? Então, vou ter fome, você imagina. Ficou legal? Deu para entender? Não. Vamos organizar, então, na ordem certinha. Você imagina fome. Então, temos aqui você como sujeito, quem imagina alguma coisa. Repare que eu tenho um complemento verbal, mas não tenho preposição. Isso é porque eu estou diante de um verbo transitivo direto. E fome é o meu objeto direto. Então, pessoal, que está no lugar de fome. E fome é o meu objeto direto. Então, a função sintática do meu que vai ser de objeto direto. Resposta do 3, letra A, objeto direto. Show de bola? Letrinha B. Nas orações correspondentes aos versos 1, 4 e 19, o pronome relativo está implícito nas formas verbais que estão no gerúndio. Pessoal, o que é gerúndio? Gerúndio é o NDO, passando, sentindo, pedindo, ok? Pessoal, esse conteúdo aqui é conteúdo de 6º, 7º ano. Vocês têm que, sim, falar em gerúndio sem saber o que é na mesma hora, sem nem gaguejar, hein? Desenvolva as 3 orações utilizando o pronome relativo e classifique sintaticamente o pronome. Então, pessoal, essa parte de desenvolver oração, realmente vocês ainda não viram como é que funciona muito bem. Mas, mesmo assim, é possível fazer essa atividade, ok? A gente vai ver esse assunto ainda pela frente. Olha só, pessoal, tem gente pedindo ajuda. É assim que tá, certo? Olha aqui, o NDO tá no gerúndio. Como que eu faço para desenvolver? Para desenvolver, eu tenho que acrescentar o meu pronome relativo e eu tenho que tirar esse verbo do meu gerúndio e colocá-lo numa forma conjugada. Uma outra coisa que vocês precisam ter em mente, que vocês já têm que saber de qual salteado vocês, em posição de 9º ano, tem que já saber disso, é que o verbo também tem a sua forma nominal. Como assim a sua forma nominal? A forma nominal em que ele não está conjugado. E isso acontece de 3 formas. Quais são essas 3 formas? Particípio, cantado, brincado, passeado, certo? Gerúndio, passeando, pedindo, beijando, ok? NDO. E depois, infinitivo, passear, beijar, pedir, ok? Essas 3 formas.
E quando eu vou desenvolver uma oração, desenvolver um período, eu tenho que acrescentar o meu pronome relativo e eu tenho que tirar essa forma nominal, que pode ser uma dessas três formas que a tia acabou de dizer, gerúndio, particípio, infinitivo, e colocá-lo conjugado, né? No caso aqui é gente, certo? Então, vou conjugá-lo conforme gente. Gente pode ser o quê? A terceira pessoa do singular. Eu, tu, eles, gente igual a ele pede, certo? Então, tem gente que pede ajuda, certo? Então, repare que esse meu que, né, tá retomando a palavra gente, certo? Gente pede ajuda. Conseguiram compreender, pessoal? Olha só, acrescentei o meu pronome relativo, conjuguei meu verbo pedir. Tem gente que pede ajuda. Agora eu vou para a segunda parte do exercício. Qual que é a segunda parte do exercício? Localizar a função sintática do meu que. Tem gente que pede ajuda. Esse meu que tá no lugar de gente. Gente pede ajuda. Ficou ok? Fez sentido? Sim, tia, fez sentido. Gente é o meu sujeito. Quem pede, pede alguma coisa. Repare que não tem preposição. É um verbo transitivo direto. Ajuda é o meu objeto direto. O meu que tá no lugar de gente, ó. Repare que eu substituí o que por gente e copiei o restante da minha oração. Então, pessoal, se que tá no lugar de gente e que é sujeito, meu que vai ser sujeito, ok? Então, pessoal, isso aí. Nesse caso aqui, né, as três estão do mesmo jeito, então vamos ter o seguinte: desenvolvendo para o pronome relativo, vamos ter o temos. Temos, no caso, né, que passa fome, que sente frio, que pede ajuda. Nas três orações desenvolvidas, o pronome relativo que exerce função de sujeito. A gente vê, né, que tudo vai ficar igualzinho. Tem gente que pede ajuda, tem gente que sente frio, tem gente que passa fome. Vai ficar tudo igualzinho assim. Show de bola? Número 4 agora. Qual é a finalidade desse diálogo? Ah, tá. Ó, nos 7 grupos de 3 versos, há um diálogo com o leitor, né? Olha só. Como assim, pessoal, há um diálogo? Tem gente que passa fome e não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Aqui já é um grupo. Tem gente que sente frio e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Outro grupo. Repararam isso, pessoal? Antes que se repita, né, nós já estamos diante de um grupo. Aqui, eu acredito que na sua forma original, né, deveria até haver algum tipo de espaçamento. Aqui, para enxugar e ficar menor, né, não utilizar o espaçamento. Mas aí, o que acontece, né? Nessa parte aqui, né, é quando tá vendo o quê? Um diálogo da gente que tá lendo com ele que escreveu, que é o Ulisses Tavares. Repare que a gente faz parte do poema aqui, através desse você. Então, temos vários grupos aqui, né, que conversam o leitor com o escritor do poema. E aí a pergunta é, qual a finalidade desse diálogo? Então, pessoal, a finalidade desse diálogo, né, com que o autor escreveu esse poema é mostrar para nós, né, que existe carência muito maior do que a que a gente imagina, né? Muito maior do que a fome que existe entre uma refeição e outra, um frio muito maior, né, entre o sair do banho quentinho e vestir uma roupa, ok? É conscientizar de que existe muita carência extrema por aí. Letrinha B, pessoal. Nos 2 versos finais, há um aparente pleonasmo, tem gente que existe. Qual é o sentido do pleonasmo nesse contexto? Então, pessoal, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas muita gente fala, né, que existe uma grande diferença entre você existir e você viver. Existir, todos nós existimos. Viver, nem todos nós vivemos. E aí, o que acontece? Né? Esse viver é quando realmente você tá tendo uma vida digna, quando você realmente consegue desempenhar seus sonhos, seus ideais da melhor forma possível, quando você tem comida, quando você tem educação, quando você tem a possibilidade de ser alguém. Tudo isso aí está incluído no pacote do viver. Quando você é negado tudo isso, que você não tem as condições básicas de
de sobrevivência, as condições básicas de higiene, de alimentação, de educação, a gente pode dizer que a pessoa só está existindo, a pessoa não está vivendo, não está tendo uma vida digna, né? Conforme até a própria Constituição garante que ela deveria ter. Então a gente fala meio que isso, né? Esse pleonasmo é para dizer que muitas pessoas não estão tendo uma vida digna, né? Além do nosso mundo particular, existem pessoas que estão apenas tendo uma vida que não condiz com o padrão de vida que até a própria Constituição prega. Número 5, pessoal, a iluminação tá, de implicância comigo, pessoal. Já rodei minha casa inteira para gravar esse vídeo para vocês, porque onde eu vou, a iluminação me pega. Vamos lá. Número 5. Como conclusão a respeito da relação entre as ideias gerais do poema e o papel que o pronome relativo desempenha nele, assinale a afirmação falsa, ok? Ó, pessoal, quando vocês encontrarem questões assim, pessoal, não tenham timidez. Já pega logo esse falso aí, ó, e dá logo um riscão para sinalizar. Se for na prova do IF, então, é mesmo que vocês devem fazer isso. Eu mesma já errei várias vezes questões em que eu acertei tudinho, mas porque eu não sabia que era para marcar afirmação falsa, né? Fiz com desatenção e acabei marcando que era verdadeira, enfim, balaio de gato danado. Então, quando vocês virem isso que é falso, já sinaliza, circula, grifa, para que vocês não cometam esse erro tão bobo. A presença de vários pronomes relativos no poema se justifica pela finalidade que o texto tem de descrever uma ideia que, por meio delas, é retomada várias vezes. Exatamente, né? Tanto que várias palavras no texto são ditas várias vezes, né? São retomadas. E o pronome relativo faz justamente isso. Ele faz com que a gente consiga retomar várias vezes a mesma coisa, sem ser tão repetitivo. Acho que vai melhorar um pouquinho. Tá meio ruim, né? Mas estamos quase acabando, pessoal. Letrinha B. Na maior parte de suas ocorrências, o pronome relativo desempenha a função sintática de objeto direto, o que coincide com o ponto de vista do eu lírico, de que é uma realidade que é objeto da imaginação do leitor e não coincide com a realidade concreta. Então, pessoal, fazendo análise sintática, a gente viu que realmente vários deles têm a função sintática de objeto direto. Então, realmente, né, isso aqui tá certinho. Letrinha C. O leitor formula, às vezes, conceitos a partir de sua realidade pessoal, criando uma imagem equivocada sobre a sociedade em geral. Realmente, né, isso aqui a gente não faz por mal nem nada, mas como a gente vive aquilo ali, muitas vezes temos dificuldade de pensar, de ver, de enxergar, que lá fora pode ser diferente, né? Por isso até que eu acho assim, quando você vai estudar no IF, fazer a faculdade, é muito bacana quando você vai para uma universidade pública, vocês, no caso, ano que vem com o ensino médio, se Deus quiser, isso pode acontecer na vida de vocês, porque vocês têm um choque de realidade muito grande. Aqui a gente mora em Talva, né? Mesmo que se vocês estudassem na escola pública, no municipal, no CEP, talvez vocês já estivessem um pouco mais familiarizados com as diferentes classes sociais existentes. Mas no IF da vida, por exemplo, é muito mais até. Então isso já te dá meio que um despertar assim, caraca, o mundo que eu tô é realmente muito pequeno. Existe muita coisa lá fora assim que é muito maior, que transcende muito mais ao que eu sempre vivi na minha vida. Vamos lá, letrinha D. O título do poema, além da imaginação, sugere que o leitor é incapaz de conscientizar-se da existência do outro, por viver fechado em sua imaginação e distanciado da realidade. Então, pessoal, além da imaginação não sugere nada disso, né? Isso daí é uma interpretação equivocada que a pessoa teve. Por isso que essa daqui é a alternativa falsa. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais esse conteúdo de pronome relativo e sua função sintática, né? E se não, por favor, me mandem mensagem, não fiquem na dúvida. Espero tê-los ajudado com esse vídeo. Beijão, pessoal!